Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia pra vocês, reaproveitando cabos de vassoura e gavetas velhas. Eu acho que vocês vão gostar porque essa ideia ficou bem legal e bem diferente aí das outras ideias que o pessoal faz com gavetas. Então já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado pra ser avisado toda semana quando sair vídeo novo e criativo por aqui. Não esquece de deixar o seu like, que eu sempre peço isso e ajuda muito na divulgação desse vídeo para mais pessoas verem e fazerem em casa também. E vem comigo para conferir essa ideia. A gaveta que eu usei foi essa daí, era uma gaveta grande e velha. Então a primeira coisa que eu fiz foi retirar as corrediças que estavam bem velhas, essa daí geralmente eu não reaproveito, e o puxador. Um já tinha saído, tinha só um parafuso ali, e esses parafusos e os puxadores geralmente eu guardo, porque eu tô sempre usando aí para outras ideias. Então, depois de tirar tudo, eu virei ela de ponta cabeça assim, medi ali a profundidade dela com a trena e fui marcando com uma régua exatamente a metade. Por exemplo, se a sua gaveta tem 40 centímetros de profundidade, você vai marcar ali a medida de 20 centímetros pra gente dividir essa gaveta em duas partes iguais. Então, eu fui marcando no fundo e nas laterais também. Aí, depois, vim só riscando, fazendo uma linha para poder cortar. Como a parte da frente das gavetas geralmente é maior, como vocês podem ver aí, eu virei ela para baixo e fui riscando aí essa sobrinha com uma régua e uma ripa grande para poder cortar, para ficar aí tudo com a mesma altura, igualzinho. Então, eu desparafusei essa parte da frente aí, por sorte ela não estava colada nem com as laterais, nem com o fundo, igual a uma outra ideia que fui fazer outro dia. Desencaixei essa parte, peguei só a parte da frente, aí com a régua eu continuei ali a linha que eu tinha feito, que pegou só nas laterais, então eu só reforcei ela ali no meio. E aí fiz o mesmo do outro lado e cortei essas sobrinhas, depois cortei a sobra maior ali na parte de cima. E aí, depois de cortar essa sobra, eu lixei muito bem ali nas partes que eu cortei, porque, como eu sempre digo, com a serra tico-tico parece que fica retinho, mas não fica perfeitamente reto. E aí, para reforçar, eu passei cola para madeira ali antes de encaixar novamente no lugar. Aí sim foi só colocar de volta e parafusar. Para reforçar ela muito bem, porque eu vou ter que cortar no meio e pode ser que ela fique mole, sabe? E soltando, justamente porque o fundo não está colado, eu fiz furos ali nas laterais para poder parafusar essa gaveta inteira e ela ficar bem travada. Então, eu fiz 2 furos em cada lado e parafusei. Aí, virei a gaveta do outro lado e repeti o mesmo processo. Aí, eu tô usando essa gaveta larga, que tem mais ou menos 86 centímetros de largura, mas não precisa ser grande assim, é porque era a que eu tinha aqui. Você pode usar uma menor ou até mesmo uma quadrada, que também dá certo. Depois de reforçar essa gaveta com parafusos, eu posicionei ela em pé no chão mesmo, porque ela é bem grande, e fui cortando ali as laterais primeiro para facilitar. Então, eu cortei um lado, virei o outro e cortei até quase encostar a serrinha ali no fundo, mas sem encostar justamente para não ficar torto e nem estragar. Aí sim, eu posicionei na mesa e fui cortando esse fundo fino, com cuidado para ficar mais retinho, porque eu vou usar as duas partes da gaveta, então nenhum lado podia ficar estragado. Depois de cortar, as duas partes ficaram assim. E aí eu lixei essas laterais e a bordinha ali do fundo, esse fundo fino, para retirar essas rebarbas.
Como eu achei que esse móvel ia ficar muito baixo no final, eu decidi procurar aqui em casa pra ver se tinha outra gaveta igual a essa, porque eu vou colocando um monte de coisa junto ali, às vezes eu nem lembro o que tem mais. Então eu encontrei outra igualzinha, com o mesmo tamanho. Eu até achei que não tinha, porque tinha uma sem fundo, e essa daí, mas eu precisava que ela tivesse fundo também. Então eu marquei ali na metade da gaveta novamente, repetindo o mesmo processo, e cortei. E aí eu usei somente essa parte de baixo ali, porque a parte da frente que eu levei agora estava um pouco estufada, então eu decidi não usar. Mas se a sua gaveta estiver em boas condições, pode usar os dois lados também. E aí eu lixei muito bem, como vocês podem ver aí o fundo não é colado mesmo, até que ele soltou ali sem querer. Então eu virei ali e reforcei a parte de trás da mesma forma, usando 2 parafusos em cada lado. Como esse fundo fino da gaveta vai ficar para baixo e ele é bem molinho, não aguenta peso, eu decidi reforçar. Então eu medi com uma trena nessa parte de baixo ali, esse vãozinho embaixo desse fundo, e peguei a sobra da gaveta que eu tinha cortado. Aí marquei essa mesma medida, peguei um outro pedaço que eu já tinha aqui de outra gaveta também velha e marquei essa mesma medida. E aí, para reaproveitar, como são 3 partes de gaveta cortadas ao meio, eu dividi também essa ripa que era mais larga no meio, e ficou com 3 partes do mesmo tamanho, aliás, 3 ripas com a mesma medida para usar da mesma forma. E aí foi só cortar. Depois foi só lixar as 3 ripas. E aí eu retirei esse fundo fino das 3 partes de gavetas e passei cola para madeira nas bordinhas desse fundo aí para colar, porque ele ficava solto, e aí dessa forma vai ficar mais firme, bem travadinho, que é o que eu preciso para essa ideia. E aí foi só encaixar esse fundo fino de volta no lugar. Peguei uma das 3 ripas que eu cortei, passei cola para madeira e encaixei ela embaixo da gaveta, ali naquele vãozinho que o tamanho ficou certinho. E aí eu deixei ela alinhada bem ali na frente para ficar bem rente com a bordinha do fundo. E parafusei, coloquei 4 parafusos ali para travar além da cola e ficar bem fixo mesmo. E aí eu fiz 4 furos e aí sim fui escareando e parafusando para o parafuso ficar o mais retinho possível na tábua. Como é um fundo fino, não dá para deixar bem rente, mesmo escareando, mas o intuito é ficar mais discreto. E aí, para ficar mais travado ainda, eu coloquei um parafuso em cada lado para fixar essa ripa. Repeti o mesmo processo com as outras partes e as 3 metades de gavetas ficaram assim, com a ripa parafusada e colada na parte de baixo. E aí eu decidi retirar essa cantoneira com esses parafusos ali na parte de dentro, porque não precisava mais, já que ela estava bem travada com vários parafusos. Depois fui passando massa para madeira nelas, então eu fui colocando ali nos parafusos, nos furinhos, e nessas bordas onde não tinham fita de bordas, que são essas partes marrons ali onde eu tô passando agora. Eu gosto de passar nessas partes onde não tem fita de borda, porque essa parte crua do MDF
fica áspero. Então, se você pintar direto, ela vai ficar com uma textura bem áspera, o que não fica muito legal. Perto da onde tem a fita de borda, nessas partes branquinhas, sabe? Então, eu passo uma camada um pouquinho mais grossa, porque depois que eu lixo, fica lisinho. Depois de passar a massa nas 3 metades, eu esperei secar muito bem. Enquanto isso, eu peguei 4 pedaços de cabos de vassoura que já estão pintados assim de preto, porque era de uma ideia que eu tinha feito, desmontei e não estava usando mais. Então, você pode reaproveitar de vassouras ou rodos velhos, ou então comprar no mercado, porque não é caro cada um desse. Então, fui marcando a medida em todos eles de 86 centímetros, que era o tamanho que eu precisava, porque eu ia usar 3 partes de gavetas. E aí, isso vai depender aí se você vai usar 2, 3, 4 partes. Tudo isso vai depender da altura que você quer que o móvel fique. E para cortar eu usei esse gabarito de meia esquadria, que é uma caixa que você encaixa a peça de madeira ali dentro e corta com o serrote. Nesse caso, a minha já veio com o serrote, mas algumas não vêm. E como eu sei que vocês vão me perguntar, porque vocês sempre me perguntam onde eu comprei, eu vou deixar o link dele e de todas as ferramentas que eu usei aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, eu cortei e fui lixando ali nessas partes cortadas e em outras partes que eu vi que precisava também. Como esses cabos de vassoura foram reaproveitados de outra peça que eu fiz e desmontei, que eu tinha contado pra vocês, tinham vários buracos, vários furos que eu tinha feito para parafusar. Então, eu fui tampando todos eles com massa para madeira, porque eu vou fazer outros furos, mas com certeza não vai ser no mesmo lugar que esses outros aí que eu tô tampando. E como eu disse antes, eles estão pintados assim, justamente porque eu pintei para criar essa outra ideia. Mas geralmente eles vêm com a madeira crua mesmo. No início do vídeo, antes de começar a fazer essa peça, eu achei que ia precisar usar aquele cabo de vassoura grande que eu mostrei na capa do vídeo, mas não precisou justamente porque já tinham esses 4 grandões aí. Depois que a massa para madeira secou, tanto das gavetas quanto dos cabos de vassoura, eu fui lixando tudo com a lixadeira, mas você pode fazer essa parte também usando uma lixa. Sempre dá para adaptar com outras ferramentas ou outros objetos, assim como eu sempre fiz aqui, mas se você quer muito fazer essa ideia, não deixa de fazer por não ter as ferramentas, porque quando eu comecei eu não tinha nada, e as únicas ferramentas que eram o quê? Chave de fenda, chave Phillips, martelo e alicate que eu tinha era justamente do meu pai, ferramentas usadas que ele me deu. E aos poucos eu fui fazendo tudo, aprendendo sozinha, eu e o Everton, a fazer tudo isso e comprando de acordo com as necessidades. Mas até hoje parece que eu tenho tudo, mas eu ainda não tenho todas as ferramentas. Tem muita ferramenta ainda que eu queria ter, mas aos poucos a gente vai conquistando tudo e comprando, né? Então, se você quer fazer alguma coisa, não tem desculpa de não ter ferramenta. Porque se você não tem uma lixadeira, é só lixar com uma lixinha na mão, como eu faço aqui muitas vezes e fiz por muito tempo. Se você não tem uma serra tico-tico, é só cortar com uma cegueta, que é aquela serrinha fininha, ou o serrote. Sempre dá pra dar um jeitinho aí. Depois de lixar tudo e retirar todo aquele pó que ficou da massa para madeira, eu fui pintando as 3 metades de gavetas com a tinta Chalk. Essa aí que eu tô usando é Chalk Paint da Acrylex, que eu uso aqui em todos os vídeos, eu gosto muito dela, porque como eu sempre digo, é uma tinta que não precisa passar primer e nem lixar antes. Eu lixo, geralmente, igual eu mostrei agora, só nas partes onde eu passo a massa para madeira, porque fica uma camada grossa de massa, sabe? Mas você pode pintar qualquer móvel e objeto sem precisar passar um primer antes ou lixar, é só pintar diretamente
com essa tinta. Então, eu fui pintando aí essas 3 metades. E essa cor que eu tô usando é a cor Urban, que é uma cor linda que eu gosto sempre de usar aqui também. E pra pintar os cabos, adivinha que cor que eu pintei? Sim, pintei de preto novamente, porque era a cor que ia combinar aí, ou se você preferir, pode pintar com aquela mesma cor que você pintou as gavetas também. Mas eu decidi pintar de preto porque eu gosto dessa combinação aí mesmo. E esses cabos já estavam pintados de preto, mas como tava desgastado aí, eu cortei, precisou lixar. E também tinham aqueles buracos que eu precisei tampar, não tinha como, eu realmente precisei fazer todo esse processo para depois pintar novamente, mesmo que fosse da mesma cor. Para montar esse móvel, eu posicionei as metades das gavetas na mesa. Então, o fundo fino ali eu deixei virado para a esquerda e a parte mais baixa dela virada para a mesa, dessa forma. Aí fui posicionando as outras, deixando um espaço entre elas ali. Não sei se dá para perceber ali que o fundo fino tá virado para a esquerda, ele não está encostado na mesa. E aí eu fui medindo ali entre elas para deixar o mesmo espaço, a mesma medida, ficar certinho com a altura igual. E essa medida foi de mais ou menos 17 centímetros. Aí marquei ali no cabo de vassoura a altura dos pezinhos, que vai ser de 15 centímetros. Aí, para fixar esses cabos de vassoura, eu fui fazendo marcações ali, onde eu ia fazer os furos para fixar eles. Então, eu fiz 4 em cada lateral dessas gavetas. Coloquei 2 de um lado, 2 do outro e repeti o mesmo processo ali nas outras partes e do outro lado delas também. Depois posicionei o cabo de vassoura e fui fazendo um furo ali onde eu já tinha feito primeiro na gaveta, mas para furar dessa vez o cabo de vassoura antes de parafusar, porque assim facilita demais. Então eu posicionei ele de volta e parafusei no primeiro furo e depois repeti o mesmo processo furando e parafusando ali no último furo. Depois que essas duas partes já estavam fixadas, para facilitar o resto ali, para colocar os outros parafusos, eu fui fazendo o furo nos cabos de vassoura, nesses outros que eu já tinha feito, das gavetas do mesmo jeito, e aí sim foi só parafusar para travar. Depois repeti o mesmo processo com esse outro cabo aí na parte de baixo e com os outros dois do outro lado. E depois de todo esse processo, esse foi o resultado da minha estante reaproveitando gavetas e cabos de vassoura. Eu decidi colocar a parte do fundo fino virada para baixo ali,
reforçando com aquela ripa, justamente porque seria a prateleira que iriam ficar os itens de decoração. E se eu tivesse colocado esse fundo fino ao contrário, encostado na parede, esse móvel ia ficar muito estreito, mas assim ficou perfeito. E o legal é que cabe muita coisa ali, fica bem legal, um móvel totalmente diferente dos que você encontra em lojas de decoração. E o bom é que ele pode ser usado em vários lugares diferentes da casa. Pode ser na sala, no escritório, no quarto das crianças, para organizar brinquedos, ursinhos, que fica lindo do mesmo jeito. E aí, gostou dessa ideia? Já vai me contando aqui embaixo nos comentários o que você achou dela, onde você usaria e com qual cor você pintaria esse móvel. Eu falei que essa ideia ia ser bem diferente, eu já fiz várias ideias com gavetas, fica uma mais legal que a outra, mas essa eu até achei que não ia ficar muito boa, porque não ia dar muito certo, porque a gaveta é bem estreita, mas invertendo ela, deixando o fundo fino embaixo e colocando a ripa pra dar sustentação, deu certo, porque caso contrário, eu acho que talvez ela ficaria muito estreita, assim, os pezinhos, e talvez tombaria. Não sei, mas no final deu tudo certo. Então eu quero saber muito o que vocês acharam dessa ideia de hoje. Se querem mais ideias com gavetas velhas ou com outro material, já vão me contando aqui abaixo nos comentários, porque eu já vou começar a pensar nos outros vídeos, nos próximos vídeos aqui que eu vou postar no ano que vem. Vai ter muita coisa legal, então eu quero sugestões, quero chuva de sugestões aí de materiais, de ideias e tudo mais, entendeu? Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra todos vocês e fui, tchau, até a próxima!